Vamos resolver agora mais uma bateria de questões, só que agora focando nas questões que cobram as diferenças nas versões do SNMP. Vamos lá. Primeira questão é do CESP, caiu em 2013. Acerca dos protocolos TCP/IP e SNMP, julgue os seguintes itens. Item 1. A versão 3 do SNMP, Simple Network Management Protocol, que permite enviar pacotes de forma criptografada, foi desenvolvida para melhorar a segurança. Então, vamos por partes. A questão está falando de qual versão, pessoal? Versão 3, a versão 3 do SNMP, que tem como principal característica a introdução de segurança. Então, ele fala aqui que a versão 3 do SNMP permite enviar pacotes de forma criptografada, correto, perfeito, mantendo assim a confidencialidade das informações do SNMP. Foi desenvolvido para melhorar a segurança, perfeito, questão redondinha aqui. Tá? Vamos imaginar agora que a questão não falasse a versão, falasse apenas que o protocolo SNMP permite enviar pacotes de forma criptografada e foi desenvolvido para melhorar a segurança. Eu, particularmente, marcaria errado se essa questão não especificasse a versão, porque toda vez que a banca não especificar qual versão do SNMP ela está tratando, a gente tem que associar sempre que o SNMP possui um grande problema relacionado à segurança. Tá? Sendo assim, nesse tipo de questão em que não aparece a versão do SNMP e ele atribui características de segurança, aconselho vocês a considerarem o item errado, tá? Mas como aqui ele falou da versão 3, está perfeito, ele está falando exclusivamente dessa versão. Então, sendo assim, item 1 está correto. Item 2, também do CESP. OSI, ISO e TCP/IP são modelos de redes de computadores que contemplam serviços e protocolos para a comunicação em geral. A esse respeito, julgue os itens a seguir. Item 2. No SNMP versão 1, a interação entre agente e gerente pode ser iniciada por qualquer uma das partes, e a segurança das mensagens que chegam nos agentes pode incluir o uso de senha não criptografada. Então, vamos por partes. Está falando da versão 1 do SNMP, né, da primeira. A interação entre agente e gerente pode ser iniciada por qualquer uma das partes. Perfeito, né, pessoal? A gente tem aquilo que é iniciado via de regra pelo gerente ao agente, solicitando informações ou alterando informações, e as características excepcionais, né? O disparo dos alarmes ali, os eventos, que são as mensagens TRAP, que são iniciadas do agente até o gerente. Aí a questão continua. E a segurança das mensagens que chegam nos agentes pode incluir o uso de senha não criptografada. Bom, pessoal, apesar do SNMP versão 1 não ter características de segurança, a única segurança que ele tem, como nós vimos lá nas aulas, é o uso da comunidade, que basicamente é uma senha que é enviada às claras, ou seja, não possui criptografia. E isso é uma das grandes críticas acerca da segurança do SNMP. Enviar uma senha sem criptografia, ou seja, um hacker ali com um sniffer dentro da rede vai poder sem problemas capturar essa senha e começar a dar ordens ali nos dispositivos gerenciados da rede, tá? Sendo assim, questão perfeita, a ideia é essa mesmo, a segurança, a mínima segurança que tem na versão 1 do SNMP é o uso de senha não criptografada, conhecida como comunidade. Então, item 2, correto. Item 3, FUMAC 2012. Analise as seguintes afirmativas sobre gerenciamento de redes. Item 1. O protocolo SNMP é um protocolo da camada de aplicação utilizado para a gerência de redes TCP/IP, que permite a troca de informações entre os dispositivos de rede e a estação de gerência. Bom, pessoal, perfeito esse primeiro item, né? Não tem nem muito o que comentar. O SNMP, de fato, é um protocolo da camada de aplicação e é utilizado para gerência no ambiente TCP/IP, gerência de redes, que permite a troca de informações entre os dispositivos da rede, que são os dispositivos gerenciados, e a estação de gerência, que é o gerente. Redondinho esse primeiro item. Item 2. A versão 3 do protocolo SNMP, SNMP v3, adiciona recursos de segurança com relação à privacidade, à autenticação e controle de acesso. Certinho também o item 2, né? A finalidade principal do SNMP versão 3 é garantir segurança. De que forma? Provendo
privacidade por meio da criptografia, né, e a confidencialidade, o conceito aí de segurança da informação, a autenticação, autenticando os usuários também por meio de criptografia, e o controle de acesso, né, permitindo assim que usuários distintos possuam permissões distintas. Então, item 2 correto. Item 3. O agente SNMP V2 utiliza a porta 161 UDP para o envio de mensagens do agente à estação de gerência. Já a autenticação é feita pela porta 162 e consiste no envio de uma string de comunidade em texto não cifrado. Então vamos analisar com calma esse item 3. O agente SNMP V2 utiliza a porta 161 para o envio de mensagens do agente a uma estação de gerência. Pessoal, primeiro erro da questão, né? Falar que o agente, quando vai enviar uma mensagem para o gerente, ele utiliza a porta 161. Não é, é a 162, que é a porta que fica aberta no gerente, aguardando o envio de mensagens trap, tá? Então já está errado essa primeira parte. E aí ele fala que a autenticação é feita pela porta 162 e consiste no envio de uma string de comunidade em texto não criptografado. Não, isso aqui está errado também. A autenticação ela vai ali na porta 161, que é a porta que o agente fica aberta, ali mantém aberta, e aguarda as solicitações do gerente, sejam GET ou SET. E junto com essas solicitações, vai a string da comunidade, que é basicamente a senha que passa pelo meio físico aí, sem criptografia. Então, o item 3 está errado. Sendo assim, assinale a alternativa correta. A afirmativa 3 está errada e as afirmativas 1 e 2 estão corretas. Então, item A certinho aí. Próximos itens caiu no CESP em 2011. A respeito de gerenciamento de redes de comunicação com o SNMP, julgue os próximos itens. Item 4. Tanto o SNMP V1 quanto o SNMP V2 cifram a comunidade de escrita para coibir a captura de dados em texto claro. Pessoal, questão completamente errada, né? Completamente errada. Primeiro, o SNMP V1 não garante nenhuma segurança. E o SNMP V2 também, já que quando a questão não fala qual a derivação da versão está citando, nós temos que pensar na V2C, que é a Community Based, aquela que herdou a segurança da versão 1. Então, não há essa cifração aqui da comunidade de escrita, né, que seria a senha de escrita para coibir captura de dados em texto claro. A criptografia, de fato, só vai acontecer na versão 3. Tá? Então, item 4, errado. Item 5. Entradas ARP são comuns em switches e, por padrão, o SNMP identificação de entradas ARP que possam ter sido forjadas. Então, de cara, essa questão aqui já está bem mal escrita, né? Que faltam alguns elementos coesivos aí. Então, entradas ARP são comuns em switches, beleza. Por padrão, o SNMP, acredito que aqui faltou uma palavrinha assim, tem a finalidade de possibilita a identificação de entradas ARP que possam ter sido forjadas. Bom, o SNMP tem suporte ao ARP? Tem, a gente viu lá na MIB que tem um campinho lá que é reservado para a parte do ARP, que é a conversão de endereços lógicos, pensem em IP, para endereços físicos, no caso, na prática, endereços MAC. Só que essa mera possibilidade de registro de conversão de endereços IP em MAC não permite que você detecte se esse cadastro dentro da tabela tenha sido forjado. Sei lá, às vezes tem algum hacker na rede querendo fazer aí um man in the middle e ele tenta forjar a tabela ARP. O SNMP nativamente não vai conseguir garantir que essa fraude seja detectada. Tá? Então ele vai basicamente ter uma tabela ARP como qualquer outro computador. Não há nenhum dispositivo, alguma coisa lógica ali que afirme, essa entrada ARP é suspeita, talvez ela tenha sido forjada. Então, por conta disso, a questão 5 está errada, por afirmar que a tabela ARP do SNMP tem foco na segurança. Item 6. Uma vez definida uma comunidade de leitura, tanto na versão 1 quanto na versão 2 do SNMP, a estação de gerência, a partir dessa comunidade, poderá enviar comandos SNMP do tipo GET,
objeto para verificar o que está definido no objeto em questão. Então, vamos reler a questão em partes. Uma vez definida uma comunidade de leitura, então aqui a gente já sabe que o gerente está mandando uma senha, no caso a comunidade, que tem permissão apenas de leitura. Tanto na versão 1 quanto na versão 2, então ele já fechou nesses dois, que de fato usam o conceito de comunidade. A estação de gerência, a partir dessa comunidade, a comunidade de leitura, poderá enviar comandos SNMP do tipo GET e um determinado objeto, o nome de um determinado objeto, para verificar o que está definido no objeto em questão. Questão perfeita. Se eu tenho uma comunidade de leitura, logo eu posso ler objetos dentro de um dispositivo gerenciado, dentro de um agente. Então, a mensagem que eu vou ter que utilizar é a mensagem GET. Tá? Se aqui tivesse set, a questão estaria errada, porque para atribuir valores dentro de um agente, eu preciso de uma comunidade de escrita e não de leitura, que seria a permissão de escrita aí. Então, item 6, corretíssimo. Ainda a questão dos correios, item 7. O SNMP V3 utiliza comandos Ethernet para habilitar e desabilitar portas UDP. Bom, vamos lá. Estamos falando da versão 3 do SNMP e a questão afirma que ele utiliza comandos Ethernet para habilitar e desabilitar portas UDP. Aí eu pergunto para vocês, quais são os comandos Ethernet? Eu particularmente não conheço, porque não existe. O Ethernet não tem essa finalidade de atribuição de comandos, e sim a implementação de cabeçalhos na camada de enlace para transporte em redes locais. Então isso aqui já é um absurdo que a questão fala. Então a questão fala que esses comandos Ethernet habilitam e desabilitam portas UDP. Outra coisa que também não tem sentido algum, né? Você habilitar e desabilitar portas UDP. As portas UDP geralmente elas são padronizadas e trabalham ali disponibilizando um serviço para alguma aplicação. Então, mais uma falácia aí, tá? Dessa forma, o item 7 está errado. Item 8. Por meio de comando SNMP do tipo setObjeto, uma estação de gerência de rede é capaz de alterar um valor, desde que passe à comunidade que tenha permissão de escrita. Então, vamos quebrar essa questão aqui. Por meio do comando SNMP do tipo set, uma estação de gerência é capaz de alterar um valor, desde que passe à comunidade que tenha permissão de escrita. Perfeito, pessoal. Set serve para alterar valores de objetos, mas para isso eu preciso da comunidade de escrita, da senha que tenha permissão de escrita. Então, item 8 aí, perfeito, corretíssimo. Item 9 caiu na FCC em 2010. Considere autenticação, privacidade e controle de acesso. Quanto aos serviços, o protocolo SNMP V3 fornece o que se afirma em. Então, qual desses três serviços aqui está disponibilizado com relação à segurança do SNMP V3? 1. Autenticação. Perfeito. Isso aí existe no SNMP V3. Privacidade também está englobado na segurança do SNMP V3. E controle de acesso. Sendo assim, os três estão corretos, letra E é a letra correta. Relembrando que o SNMP V3 faz uso do USM, User Security Module. Então, a ideia dele é um modelo de segurança baseado em usuários, que prevê autenticação e privacidade. Tá? E também o VACM, né? VACM, que é o View Access Control Mode, que é o controle de acesso baseado em visões, permitindo que usuários distintos tenham privilégios distintos dentro do âmbito de gerenciamento de rede. Tá? Então, letra E é a letra correta. CESP 2010. O gerenciamento de serviços de rede requer uma série de procedimentos, configurações, protocolos e especificações. Com relação às características de gerenciamento de redes, julgue os itens subsequentes. Item 10. Autenticação, privacidade e controle de acesso são características das versões 2 e 3 do SNMP, mas não da versão 1. Bom, então vamos lá. A questão está falando basicamente aquilo que a questão anterior falou. Autenticação,
privacidade e controle de acesso. São características das versões 2 e 3 do SNMP. O que a gente tem que pensar aqui? Que isso aqui está errado. Errado, porque por padrão, só a versão 3 é que propõe soluções de segurança. Aí você pode pensar, não, mas tem aquelas derivações da versão 2 do SNMP que nós vimos, dentre elas tem a V2U, que toma como base o gerenciamento de usuários e provê criptografia, etc. Pessoal, quando a questão não especificar qual das derivações da versão 2 ela está falando, temos que pensar sempre em qual versão? SNMP V2C, Community Based, aquela que pegou as alterações no tocante à otimização da Party Based, mas manteve a segurança precária da versão 1, baseado em comunidade. Sendo assim, a questão está errada. Ela estaria correta se ela falasse que autenticação, privacidade e controle de acesso são características da versão 3, mas não da versão 1 e 2. Aí sim, ela estaria correta. Item 11. O protocolo SNMP versão 1 requer o uso de uma senha para leitura e outra para leitura e escrita. Essa senha, que trafega cifrada por SSL, permite navegar pelas MIBs dos dispositivos. Então, pessoal, qual versão ele está falando? Da versão 1. A versão 1 possui uma senha de leitura e uma senha de leitura e escrita? Possui, são as comunidades, né? Comunidade de leitura e comunidade de escrita, respectivamente. Só que aí a questão vem e fala, essa senha que trafega cifrada por SSL, pronto, já falou um absurdo, né? Isso aqui não acontece no SNMP v1. A característica do SNMP v1 é que a comunidade, tanto de leitura como de escrita, passa em claro, sem criptografia, o que faz com que essa questão esteja errada, tá? Então vamos lá. Item 12, questão da ESAF de 2009. Analise as seguintes afirmações relativas aos recursos de segurança providos pelo protocolo SNMP v3. Item 1. O controle de acesso às informações de gerenciamento de redes é baseado em visões. Certo ou errado, pessoal? Certinho, né? O próprio nome do controle de acesso empregado, do modelo de controle de acesso empregado pelo SNMP v3 é o VACM, mais uma vez, View Access Control Model. Então, é um modelo de controle de acesso baseado em visões. Item 2. É usado o algoritmo DES no modo de endereçamento de blocos de cifras. Isso aqui está certo ou está errado, pessoal? Está errado, porque ele está descrevendo de forma incorreta o modo CBC. De fato, ele usa o modo CBC, mas esse CBC não quer dizer endereçamento de blocos de cifra. Quer dizer Cipher Block Chaining. É encadeamento de blocos de cifras, tá? Então, isso aqui está errado. A ESAF ela tem essa mania aí de ficar trocando palavrinhas ali que mudam o contexto da questão. Então, muita atenção nas questões da ESAF. Isso aí já não é um padrão no CESP e nem na FCC. Mas a ESAF ela gosta de brincar bastante com isso. Então, cuidado. As questões da ESAF requer uma atenção especial na leitura. Tenham cuidado para não passar batido numa leitura rápida aí e acabar considerando algo que está errado como certo. Então, numa leitura rápida, a gente pode ler modo de encadeamento de blocos de cifra e acabar perdendo a questão. Então, o item 2 está errado. Item 3. A proteção contra ataques de reprodução, com base em um contador no receptor. Perfeito. Nós vimos lá nas aulas teóricas que uma das características do SNMP v3 é também garantir a ausência de ataques de reprodução, que é quando um hacker sniffa uma mensagem, pega essa mensagem na rede e usa ela no futuro, passando por uma entidade autenticada aí, tá? Então, indique a opção correta. Item A. Apenas as afirmações 1 e 2 são verdadeiras? Errado, né? A 2 está errada. E item B, apenas as afirmações 1 e 3 são verdadeiras? Perfeito. Letra B é a letra correta, tá? CESP 2014. Com relação à administração e gerência de redes, julgue os itens a seguir. Item 13. Entre as vantagens do modelo de gerência SNMP em relação ao CMIP, cita-se o uso do protocolo TCP/IP, em vez da pilha de protocolos OSI. Dada a simplicidade do modelo,
além do fato de ser implementado na maioria dos dispositivos de rede, como hubs, bridges e routers. Bom, vamos lá. Entre as vantagens do modelo de gerência SNMP em relação ao CMP, então há uma comparação do SNMP com o CMP, e a questão está citando características do SNMP. Cita-se o uso do protocolo TCP/IP. Então, uma das vantagens com relação do SNMP com relação ao CMP é o uso do TCP/IP. Perfeito. Em vez da pilha de protocolos OSI. Então, quem usa o OSI é o CMIP. Então, isso é uma desvantagem, já que o SNMP foi implementado com base no TCP/IP. Uma das razões do seu sucesso. Então, até aqui está corretinha a questão. Dada a simplicidade do modelo, outra característica do SNMP, além do fato de ser implementado na maioria dos dispositivos de rede. Perfeito, né? O SNMP é o padrão de fato, né? Então, a grande maioria dos dispositivos vai ter suporte a esse protocolo de gerenciamento de redes. E aí ele cita como exemplos hubs, bridges e routers. Então, pessoal, está corretinha a questão, item 13 correto. O que pode causar uma dúvida é a pessoa pensar, pô, mas hub pode ser gerenciado, hub é de camada 1, então basicamente ele só repassa os sinais elétricos e tal. Pessoal, se o hub tiver suporte ao SNMP, tiver um módulo, tiver um agente instalado nele, não tem problema nenhum, pode existir um hub gerenciado sem problemas, tá? Então, item C é o item correto. Item 14. Caso ocorra no SNMP v3 incidência na rede, as notificações TRAP e INFORM podem ser utilizadas por um agente para a comunicação ao gerente sobre o evento ocorrido. A diferença fundamental entre elas é a necessidade de confirmação de recebimento pelo receptor quando se utiliza a notificação INFORM. Então vamos por parte aqui. Qual versão ele está falando? Está falando da versão 3. Bom, aí ele fala que a incidência na rede, caso ocorra no SNMP incidência na rede, as notificações TRAP e INFORM podem ser utilizadas por um agente para a comunicação ao gerente sobre o evento ocorrido, certo ou errado? Certinho, né, pessoal? O SNMP v3 ele herda todas as PDUs da versão 2, incluindo a introdução do INFORM, que geralmente é utilizado como alternativa ao TRAP por ter uma confirmação de recebimento. A ordem aqui está correta, ele fala que é utilizado pelo agente para comunicação ao gerente. Então tá certo, esse é o sentido do TRAP e do INFORM quando é utilizado para essa finalidade. Aí a questão vem e fala: a diferença fundamental entre elas, entre o TRAP e o INFORM, é a necessidade de confirmação de recebimento pelo receptor quando se utiliza a notificação INFORM. Pessoal, a INFORM é aquela que de fato provê a confirmação do recebimento. Só que reparem, tem uma pegadinha aqui muito sacana da questão. Ela fala que a diferença fundamental entre elas é a necessidade de confirmação de recebimento pelo receptor. Quem é que recebe a confirmação de recebimento? O receptor ou o transmissor? É o transmissor que vai receber. Tá? É o transmissor que vai receber essa confirmação de recebimento. Que quem vai enviar essa confirmação de recebimento, aí sim seria o receptor. Tá? Mas do jeito que a questão foi escrita aqui, o certo seria estar escrito transmissor. É a necessidade de confirmação de recebimento pelo transmissor, porque é o transmissor que vai receber essa confirmação de entrega da mensagem INFORM. Então, muita atenção a essas pegadinhas aí. E por conta disso, o item 14 está errado. Item 15. O SNMP v3 elimina o conceito de gerenciadores e agentes e, por esse motivo, não oferece suporte às operações definidas no SNMP v1 e SNMP v2c. Então vamos lá por parte. SNMP v3 elimina o conceito de gerenciadores e agentes? Elimina. Por que isso que está correto? Porque agora tudo é entidade. Entidade. No SNMP v3, tudo é entidade. Cai por terra esse conceito de gerenciador e agente, no caso gerente e agente. Aí a questão vem e justifica. E por esse motivo,
não oferece suporte às operações definidas no SNMP V1 e SNMP V26. Pessoal, está completamente errado isso aqui, porque ele mantém sim as operações. As operações são as mensagens, as PDUs. Então ele mantém as mensagens GET, SET, TRAP e as novas que foram introduzidas na versão 2, como o INFORM e o GETBOOK. Então, está errado isso aqui, porque basicamente ele introduz segurança e muda esse conceito de gerente-agente para entidades. Basicamente é isso que o SNMP V3 introduz. Então, por conta disso, o item 15 está errado. CESP 2011. Com relação à arquitetura TCP/IP, julgue os itens subsequentes. Item 16. O protocolo SNMP inclui mecanismos de segurança para cifração e verificação de integridade das mensagens. Bom, pessoal, isso aqui está certo ou está errado? O SNMP, ele falou a versão? Não falou. Ele falou versão 3? Também não falou. Então, se falou apenas SNMP, a gente tem que lembrar do Security is not my problem. O problema do SNMP é a questão da segurança. Então, se ele não especificou a versão, a gente subentende que ele está falando das versões anteriores, da 2 ou da 1. Dessa forma, o item 16 está errado, porque nativamente ele não inclui mecanismos de segurança para cifração e verificação da integridade das mensagens. Tá? Completamente errado esse item aí, adotando esse pensamento. 17. A SMI define a linguagem ASN1 para especificar módulos, objetos e notificações, que são os objetos gerenciados que residem na MIB. Bom, pessoal, essa questão ela estaria certinha se não fosse por um pequeno detalhe. Reparem que aqui o item 17 ele menciona que a SMI define a linguagem ASN1. Isso aqui é mentira. Essa primeira parte da questão está errada, porque a SMI ela faz uso da linguagem ASN1 e não define, ele não define a linguagem ASN1. Tanto que o ASN1 surgiu primeiro que o SMI. Então o SMI ele faz uso da linguagem ASN1. Se não fosse só por isso, a questão estaria correta, porque é o que vem a questão e fala. Faz uso, pensando assim, a SNI faz uso da linguagem SN1 para especificar módulos, ok, objetos e notificações, sem problema, que são os objetos gerenciados que residem na MIB. Estaria correto se não fosse esse pequeno detalhe dessa questão. Tá? Então, item 17 está errado. Sendo assim, terminamos mais uma bateria com a apresentação do gabarito para a conferência das respostas.